Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando eu era pequeno, eu sempre ia à igreja com a minha mãe. Quando chegava lá, os nossos amigos sempre perguntavam: Tá tudo bem? A minha mãe sempre respondia: Com Cristo no barco, tudo vai bem. O interessante é que quando eu cresci, eu percebi que em alguns momentos as coisas não iam tão bem. Mas a minha mãe sempre respondia: Com Cristo no barco, tudo vai bem. E isso me intrigava. No texto que a gente acabou de ler, nos mostra uma situação em que Jesus e seus discípulos estavam indo da Galiléia para Gadara. Havia uma grande multidão em volta de Jesus. E começa a ficar tarde. Jesus diz: Vamos para outra margem. Os discípulos despedem a multidão. E aí eles entram no barco. Só que de repente, o tempo muda. As ondas começam a bater. O vento sopra forte. Começa a entrar água no barco. E eles começam a ficar desesperados, porque o primeiro pensamento que lhes vem à mente é: nós vamos morrer, nós vamos sucumbir. Enquanto isso, Jesus estava dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Eles resolvem acordá-lo com a seguinte pergunta: Você não se importa com a gente? Nós vamos morrer. Jesus vê aquela situação toda, vira para o vento e para o mar: Acalma-te, emudece. A Bíblia diz que houve grande bonança. E aí Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: Por que vocês são tão medrosos? Como vocês ainda não têm fé? Um vira para o outro, entre os seus discípulos, e dizem: Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Nesse texto, de riqueza profunda, eu queria compartilhar algumas verdades com vocês. A primeira delas é que fazer o que Jesus manda nem sempre é garantia de que tudo irá bem. Tem gente que prega dizendo que Jesus pode mudar a sua vida completamente. Sua vida financeira, amorosa, os problemas acabam e tudo será muito mais fácil. Só que as coisas não são assim. Quando eu era garoto, eu ouvi a história do irmão Miguelzinho. Quando alguns bandidos tentaram assaltá-lo, ele clamou o sangue de Jesus e eles atiraram nele. E os tiros não o acertaram. Eu cresci crendo que se eu apenas clamasse o sangue de Jesus, eu ficaria protegido, como num passe de mágica. Outro dia eu fui assaltado. Qual foi a minha primeira reação? Eu clamei o sangue de Jesus. E o que aconteceu? Me tiraram do carro, me bateram, me roubaram. Mas você sabe qual foi a grande lição que eu tirei dessa situação, desse episódio? O nome de Jesus não é passe de mágica. Agora eu tenho certeza que é pelo nome de Jesus que Deus não deixou que aqueles homens, apesar da minha reação, tirassem a minha vida, porque a minha vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Diante dos problemas, das adversidades, o nosso conhecimento e força não servem de nada se não confiamos no Senhor. No barco, tinha gente acostumada com o mar. Tinha pescadores. Gente que conhecia o trajeto. O mar da Galiléia era famoso por suas tempestades. Tem gente que sempre acha que sabe tudo. Aliás, tem gente que tem solução para o problema de todo mundo, mas não consegue achar solução para o seu próprio problema. Só que quando as tempestades da vida nos assolam, só temos uma saída: clamar por Jesus. Às vezes, as dificuldades, os problemas são tão grandes que parece que Deus não está nos ouvindo, que Ele está ausente, que Ele está dormindo.
Só que o silêncio de Deus não é indiferença. O silêncio de Deus não é indiferença. Tá tudo desarrumado, tá tudo fora de controle. Jesus estava dormindo, só que eles esqueceram da promessa de Jesus. Jesus havia dito: vamos para outra margem. O destino deles não era o naufrágio. O destino deles não era o fundo do mar. O destino deles era outra margem. Deus é fiel à sua promessa. Você pode estar assim também, mas saiba que Jesus é o único que pode aquietar os maremotos da sua vida. Ele não promete uma viagem calma e fácil, mas promete uma chegada certa e segura. Tribulações são momentos em que Deus quer nos ensinar algo. O grande filósofo Nietzsche disse o seguinte: o que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte. Jesus pergunta: por que vocês são tão medrosos? Como ainda não têm fé? Aqueles homens abandonaram tudo para seguir Jesus. Viram Jesus fazer diversos milagres, mas eles não tinham noção que diante dele estava aquele que era soberano e poderoso sobre todas as coisas. Lembra que eu falei sobre minha mãe? Que ela sempre dizia: com Cristo no barco tudo vai bem, e eu não entendia? Hoje, graças a Deus eu entendo. E a mensagem do coração de Deus para você hoje é que você precisa entender que mesmo com problemas e adversidades, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Shadow